Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Voltamos a falar ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, com o nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nosso curso é o curso, as aulas do curso de intermediário. Essa é a matéria de número 3. Chama Administração Eclesiástica, administração de igrejas, eclesiástica. Eclésia, a palavra grega quer dizer igreja. Kaleo, é para fora. É dentro, para fora, chamado para fora. Então são chamados para fora deste mundo que tem que se portar para trazer os irmãos também para fora, para que se congreguem, então temos uma igreja. Então hoje estudaremos, na aula passada estudamos sobre o início do entendimento sobre o tempo, como administrar o tempo. Falamos da pessoa que só vive para trabalhar, que é o chamado workaholic, né? A pessoa só pensa em trabalhar, trabalha o dia inteiro, trabalha sem parar, sem cessar, e esquece que tem o resto da vida, né? A vida não é só trabalho. E aí nós falamos sobre a prioridade que é preciso colocar em tela. Eu sou o pastor Ilmar, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Lajinha, Sul Capixaba, no leste de Minas. Seminário Teológico Tabernáculo, Bereshit, FATEB, Faculdade Bereshit. Então, nós estamos na aula de hoje, falaremos sobre o tempo na estrutura teológica. Existem dois tipos de tempo, né? No Novo Testamento se apresenta. Temos o tempo Kairos, que é chamado tempo de Deus, que é o tempo definido, limitado, fixo, e o tempo Cronos, que é o tempo da cronologia, né? Segunda, terça, quarta, um mês, 2 meses, 3 meses, janeiro, fevereiro, março, 2010, 2020, isso é o tempo Cronos, daí cronologia. E Kairos é o tempo de Deus na sua vida. Então, um bom administrador, nós estamos falando de administração eclesiástica, é preciso entender que nós temos que fazer tudo de acordo com o que Deus nos dá. Então, o versículo principal aqui do Velho Testamento para estudar dentro da estrutura teológica para falar de tempo é o Salmo 118, 24, que diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Então, nós precisamos regozijar e alegrar nele, neste dia. Então, irmãos, tem uma coisinha que é básica para a gente entender dentro dessa área de tempo. Não existe amanhã. O que é o amanhã? É o que virá. E alguém sabe se virá? Alguém vai ter certeza que nós teremos amanhã? Eu terei amanhã? Eu estarei aqui amanhã? Então, amanhã não existe. O que vier a mão para fazer, fazei hoje. Tudo que vier a mão para fazer, fazei de todo o vosso coração, com todas as forças, hoje. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Hoje é o dia. Então, o Salmo 118, 24, Salmo 118 é o meio da Bíblia, né? Perde o maior capítulo, que é o 119, e o menor 117. Então, tudo que tiver para fazer, faça hoje de todo o coração, de todas as forças, porque Deus está te dando esse tempo para fazer isso. Então, o nosso tempo tem que ser muito bem controlado, porque ele é dedicado ao Senhor, né? É o tempo do Senhor. Então, nós temos o Kairos, que eu já falei que é o tempo definido, que aparece 81 vezes no Novo Testamento, e o Cronos, né? Que é o tempo da cronologia, o tempo marcado, o tempo de calendário, tempo de mês, tempo de hora, de minuto. Né? E o texto base para o nosso estudo aqui é o Efésios capítulo 5, 16, quando diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. O verbo usado ali para remir o tempo é o verbo que vem lá da palavrinha de mercado, agora, ou agora. Agora era um mercado, era uma praça, era uma assembleia, era um lugar onde tomava decisões no tempo do grego, no tempo da Grécia. E passou essa palavra aí para... A Bíblia foi escrita no tempo dos gregos, né? A cultura é grega desde Alexandre o Grande. Então, agorazo é o verbo ir ao mercado. Aparece somente 4 vezes em Gálatas 3 e Gálatas 4, no sentido de resgatar. Efésios 5 é esse aqui, remindo o tempo, né? E o Colossenses 4, 5, aproveitando as oportunidades. Então, é preciso entender isso, que esse verbo aqui é o verbo exagorar, quer dizer, ex é para fora. É sair da assembleia, sair do ajuntamento, sair do mercado, sair do negócio, sair da futrica, sair da conversa fiada. Hoje, às vezes, nós perdemos muito tempo, e às vezes o líder, o pastor, o administrador eclesiástico, perde, às vezes, tempo com coisas que não edificam, né? Que não acrescentam, que só apenas diminuem. Olha quanto tempo se perde com conversas alheias, conversas genéricas.
E é o tempo que poderia estar visitando, poderia estar orando. Então temos que fazer uma agenda. O administrador, a principal função dele primeiro é planejar. Vocês viram aí as 4 palavrinhas básicas que nós falamos aqui, que a primeira coisa a fazer é planejar. Depois de planejar, organizar. PODC. PODC. Planeja, organiza, dirige e controla. PODC. Planeja, organiza, dirige e controla. Essas 4 palavrinhas têm que estar na sua cabeça como administrador eclesiástico. Então é para sair, Paulo está dizendo assim, remir o tempo naquelas eras, naqueles dias de Jesus, nos dias de Paulo, depois do ano 50 da era cristã, é sair da Assembleia, é sair daquela praça de Atenas, onde Paulo foi para lá para quê? Para conversar. O povo estava ali, fazia o quê? Qual era a função daquele povo? Escutar as novidades. E assim sai daqui, vai para a Praça Central da cidade de Varginha, você vai fazer o quê? Ficar conversando com os outros ali, passando o tempo, matando o tempo, né? A pessoa diz assim, vou matar um tempo ali, vou jogar a conversa fora. Então nós não estamos nessa fase mais. O servo de Deus, o obreiro de Deus, o líder, ele tem que economizar, porque o tempo é muito curto para tanta função. Nós falamos agora há pouco aqui das principais funções, né, apresentadas hoje para um obreiro, né? Quanta visita pastoral, visita nos lares, reunião com presbítero, reunião com diácono, reunião com mulher, reunião com homem, reunião com cantor, reunião com todo tipo de gente dentro da igreja, plano de trabalho, preparar sermão, preparar mensagem, preparar estudo dirigido, boletim, compromisso para visitar a igreja, tem casamento, tem funeral, tem aniversário, tem visita para o hospital, tem visita... Irmãos, é muita atividade, precisamos de remir o tempo, sair do mercado, sair do negócio, sair do meio desses ajuntamentos e nos recolhermos com foco, com visão, para desenvolvermos o nosso tempo de maneira sábia. Remir o tempo é isso, é sair daquelas coisas inúteis e focar naquilo que é essencial, naquilo que é primordial. O gerenciamento do tempo é tanto uma arte quanto uma ciência, né? E é preciso que nós tenhamos isso em mente. Este é o dia, dizia Salmo 118, este é o dia, regozijemos e alegremos nele. Não existe amanhã. Amanhã, se Deus quiser, eu vou visitar. Ninguém tem amanhã. É hoje que você tem que visitar. Amanhã eu vou fazer uma oração aí com você. É hoje, amanhã não tem. Então, nós vimos sobre os dois tipos de tempo, Kairos e Cronos. Kairos, o tempo de Deus, Cronos, o tempo cronológico. E vimos sobre essa palavrinha exagorazo, quer dizer, remindo o tempo, quer dizer, sair do mercado, sair dos julgamentos, sair da assembleia, sair do assentamento, para que nós possamos ter tempo e tempo de qualidade. Então, o segredo do administrador eclesiástico é ter a sua agenda, né? É preciso, a gente faz agenda para tantas coisas, né? Pegue a sua agenda e faça nela o PODC, planeje, organize, dirija e controle. Prepare o seu plano de voo, prepare o seu plano de ação, para o que você quer fazer em 2021, qual é a meta da igreja, qual é o objetivo da igreja, o que ela pretende, né? E dentro disso aí vai ter o tempo. Numa semana nós fazemos isso, treinamento disso assim. Com 2 semanas fazemos aquilo. Com 2 meses podemos chegar em tal lugar. Com 4 meses teremos ter tantos batizados. Com 6 meses queremos já fazer o evangelismo global na cidade. Então tem que ter planejamento. E o tempo é que o principal método de tudo, o principal mentor de tudo será o tempo. Se nós não soubermos administrar o nosso tempo, se nós ficarmos atrás dessa desculpa esfarrapada, mas eu não tenho tempo, mas não estou tendo tempo disso. Tempo é você que vai fazer o tempo. Nós vamos ver na aula seguinte a essa, depois dessa aula próxima, né, sobre os mitos, quais são os mitos sobre a administração do tempo. Então vamos ficando por aqui hoje com essa nossa aula, falando sobre os 2 tipos de tempos, falando sobre remir o tempo e sobre o dia de hoje, né? Hoje, este Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez, nele nos regozijemos, nele nos alegremos. Hoje, amanhã não existe. Então vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Fica na paz, tchau, tchau.